seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa 9ª Arena Office, na terceira mostra Office, aqui na ABMAD 38. Eu sou o Gumai Carvalho e hoje terei a honra e o prazer de falar de um caminho idílico, digamos assim, quando a gente fala de arquitetura corporativa. Eu vou pegá-los de surpresa agora porque a gente não conversou sobre isso. A gente vai falar desde, assim, pensando no futuro do trabalho, o futuro trabalhador, o futuro profissional, abordando assim a questão da arquitetura desde ele ali no berçário da escola, educação infantil, né, da arquitetura escolar, passando para a arquitetura organizacional, com o Alberto, com a Gabriela e com o Renan. E eu vou pedir para cada um que se apresente e fale um pouquinho do trabalho de vocês. Tá bom. Começo? Os mais velhos primeiro? Os barbudos primeiro. Não, isso. Tem ele. Tá bom. Meu nome é Alberto Barbur. Tô à frente. Barbur. Tô à frente do estúdio Barbur. Tenho 21 anos de atuação aqui em São Paulo já. E transitando em várias escalas, vários conteúdos diferentes em termos de projeto, né? Então são anos aí atuando desde o residencial, torres habitacionais, mas também teatros, centros culturais, hotéis. E aí, particularmente para o nosso papo de hoje, já são alguns anos, muitos anos, atuando dentro de escolas, né? Vivenciando aí nesses últimos anos essa mini revolução que está acontecendo nos espaços pedagógicos. Então vai ser bacana contar isso para vocês hoje. Bom, eu sou a Gabriela Clivati, no mercado da arquitetura já há uns 15 anos, 10 anos mais focados em projetos corporativos, né? Então, com foco principal no interiores corporativos. A gente tem feito bastante também hoje dentro da AIA, né? Nosso escritório, a parte de hotelaria. E projetos comerciais, né? O nosso foco principal é o corporativo, o comercial e a hotelaria. Acho que também indo na linha do que ele falou, a gente trouxe também a ideia de focar principalmente no corporativo hoje, né? Acho que a troca, né, desse bate-papo nosso aqui vai por esse caminho. E a ideia é trazer experiências, né, contar para vocês um pouco disso e do que a gente tem vivido no mercado hoje, antes da pandemia, pós-pandemia, tudo que a gente está tendo contato com o cliente, com os novos escritórios. Então, acho que é um pouco disso. Bom, meu nome é Renan Maia, sou arquiteto associado da AIA, trabalho com a Gabi lá internamente, atuando aí nos projetos, no acompanhamento dos clientes. A gente vem desse mercado corporativo, né? Todo mundo se conhece, a gente já trabalhou junto em outros lugares. A partir de algumas oportunidades, a gente resolveu enfrentar esse mundo, abrir o nosso negócio e ir atrás dessas oportunidades. Então, a gente tenta, obviamente, trazer um pouco da nossa experiência como usuário do corporativo. Então, a gente tenta implantar isso dentro do nosso dia a dia e também no atendimento do cliente, né, de experiências do que a gente já vivenciou, de coisas legais, coisas ruins, trazer isso para o dia a dia mesmo do nosso escritório, da nossa realidade. Como a Gabi falou, nosso foco principal é o corporativo, apesar de atuar em algumas outras áreas, mas o objetivo é realmente falar de corporativo, explorar o corporativo e principalmente aproveitar esse espaço para mostrar o que a gente pode contribuir para o mercado. Vamos explorar o corporativo numa visão socialista aqui. É isso aí. Não, pandemia mudou muita coisa, né? Então, assim, o corporativo agora tem a meta de ser atrativo e escola sempre foi um ambiente atrativo também, né? A pandemia, eu lembro até de ter participado de um outro podcast, vários falando de home office, que era a febre do momento, mas em algum eu tive a oportunidade de falar também de escolas, e eles perguntaram, o que isso da pandemia vai ficar para o futuro? Eu falei, olha, provavelmente nada. Provavelmente nós vamos dar um cavalo de pau e voltar para onde a gente estava indo antes, né? Que é você explorar mais possibilidades de interações diferentes entre crianças, não só horizontalmente, mas verticalmente dentro da escola. São muitas outras experiências
que demandam essencialmente uma presença física, uma convivência mais do que isso, né? Então, assim, vivemos um período emergencial, lidamos com aquilo da melhor forma que conseguimos, mas houve-se um deslumbramento com o digital no primeiro momento, todas as calls que essas assim ficaram para o mundo corporativo, essa ficou de herança mesmo, né? Um pouco de novas tecnologias ficaram, sim, para as escolas, mas agora eu fico feliz de poder dizer que nós voltamos para o tracking original, de transformar a escola, de explorar o potencial das oportunidades da escola presencialmente, né? Então, para nós, a pandemia foi, além do susto global, foi um momento, uma grande pausa de reflexão. Para onde está indo agora? Né? E aí, uma coisa que até extrapola o âmbito da arquitetura, que essa aceleração da relação de todo mundo, adultos e crianças, com as telas. Né? E agora nós estamos tendo que ter uma reavaliação crítica, principalmente para a criança, pelo impacto neurológico, formativo que elas têm, onde que é o ponto de equilíbrio disso tudo. Então, a pandemia foi um divisor de águas, um game changer, e nós estamos lidando com esse eco até hoje. Acho que para vocês o caminho agora é bem diferente, né? Eu acho que tem diferenças, né? Temos heranças aí de algo que foi deixado, né, do pós-pandemia, a questão das reuniões de vídeo, elas viraram parte, né, do escritório, parte do nosso dia a dia, mas eu acho que também estamos voltando ao que era antes. Por mais que a gente tenha mais tecnologia agregada, coisas que foram, né, acrescentadas ali naquele momento de emergencial, né, como ele disse, tem voltado para trás também essa questão do home office, de ter dias em casa, o escritório híbrido. Isso está deixando de ser algo tão forte como foi nesse período e no começo, né, nos anos sequentes aí à pandemia. Então, até indo na linha do que o Renan comentou, a gente vive o escritório, né? Então, além de fazer projetos para escritórios, a gente também vive no ambiente corporativo, né? Então, no nosso dia a dia, a gente vê no entorno do nosso escritório as pessoas voltando mesmo, né, para o trabalho, os restaurantes mais cheios. Então, está tendo uma movimentação muito forte de que talvez volte, talvez não 100% ao que era, porque eu acho que ainda vai ficar alguns dias de home office ali, o trabalho híbrido, mas está indo para uma linha de voltar um pouco para o que era antes de alguns escritórios e de algumas empresas. Eu acho que, complementando até o que ela comentou, é legal também essa analogia, né? Porque assim, está voltando, isso é um fato, mas está voltando diferente, né? Então, como a gente falou no começo, todo mundo foi para casa e agora você precisa trazer essas pessoas de volta. E quando você traz essas pessoas de volta, existem novas necessidades. Por quê? Porque as pessoas, querendo ou não, trabalharam durante 1-2 anos numa situação totalmente diferente. Algumas delas querem retornar por questões pessoais, familiares, seja como for, mas algumas gostaram, se adaptaram bem, fizeram um bom encaixe desse cenário híbrido. Então, eu diria que algumas querem ficar também por questões familiares, também, né? Acho também. que tem... Sem dúvida. Cada um vai ter a sua situação. E aí, quando a gente entra nesse debate, né, principalmente no corporativo, que é quando a gente vai sentar com o cliente para entender essa necessidade, aí eu acho que entra um pouco do detalhe, né? Porque não é igual para todo mundo, não é igual para todos os segmentos. Então, qual é a particularidade do seu segmento? O seu segmento é um segmento que necessita do presencial ou ele se encaixa bem no híbrido? Ou ele se encaixa melhor no home office? Então, acho que cada segmento vai ter ali um cenário para ser desenhado. Deixa eu só fazer um parênteses, que eu falei sem dúvida aqui, como que viver em casa assim, fosse um inferno. Não é, tá, amor? Deixa. Assim, o problema, às vezes, do home office é que eu fico tão quieto que dá sono, às vezes, em casa. Então, às vezes, eu preciso colocar uma musiquinha de escritório, por incrível que pareça, né? Então, mas, nada pessoal. Deixar claro, porque senão depois eu não entro em casa, né? Aí eu vou ser o Anywhere Office, né? Assim, é interessante que agora as empresas elas tendem a ser mais acolhedoras, assim, de uma certa forma, uma extensão da casa da pessoa. No sentido, óbvio que o cara não vai ficar andando
seminu de lado para outro, mas assim, de acolhimento. Na escola, assim, as crianças passaram muito tempo também dentro de casa, perderam contato, mas ao mesmo tempo existe essa preocupação em fazer com que elas se sintam, não digo que em casa, mas com algo parecido? Já existia isso antes e tem menos até a ver com a pandemia do que com o movimento contrário, que é as crianças ficam cada vez mais tempo nas escolas, né? A gente caminha lenta, mas consistentemente para uma padronização de ensino integral, né? De você ter um contraturno na escola, de você ter atividades, mesmo que sejam esportivas ou alguma aula extra, da criança passar muito mais tempo do que nós passamos, meio período, eventualmente para alguma atividade muito pontual no contraturno, para isso ser o padrão e não a exceção. Então, como a criança, o pai, o professor, toda a comunidade escolar, não tem ponto neutro. Ou o lugar te inspira, te motiva, extrai o melhor de você, ou o negócio te rouba energia, porque você está passando o dia inteiro dentro desse espaço, né? E hoje isso é muito perceptível e sensível para toda esta comunidade, então virou uma demanda muito transversal, né? A reclamação para o gestor pode vir do aluno, do professor, coordenador, pai, todo mundo, né? Então, assim, essa necessidade de acolhimento de uma forma diferente, né? Lembrando que, de novo, a escola também é uma empresa, né? É uma empresa com particularidades, porque o cliente da empresa também tem que produzir, que são os alunos. Então, está todo mundo produzindo na escola, né? O que dobra a aposta na necessidade de você ter um ambiente que te acolha de verdade, não provisoriamente, não por meia hora, não pelo tempo de uma reunião. 6 horas por dia, às vezes 8. E como é que é atender às necessidades, desejos, sonhos, aspirações das crianças que vão para a escola e das crianças que vão trabalhar? Bom, das crianças que vão trabalhar, bom, acho que o começo do nosso trabalho é exatamente entender a necessidade do escritório, né, o que exatamente aquela empresa precisa no dia a dia, e aí a gente gosta muito de ir presencialmente, fazer a reunião dentro do escritório, sentir um pouco como funciona, como é o dia a dia. Claro que a gente não vai ter autonomia para falar e entender exatamente, mas a gente gosta de entender como é o espaço e ouvir, né, dos funcionários, ou enfim, do facilities, ou do sócio, ou quem estiver à frente, né, desse projeto junto com a gente. Mas até vindo com essa questão que a gente estava falando, né, de trazer o ambiente mais confortável, mais aconchegante, trazer a pessoa para o escritório de alguma forma, isso tem sido algo bem solicitado para a gente nos novos projetos, né? Então, muitas empresas que funcionavam antes da pandemia e voltaram no pós-pandemia pedem algumas melhorias para o escritório para tentar trazer esse colaborador de volta. Um ponto bem forte assim que tem sido levado em pauta, né, é a questão do barulho, né? As pessoas de uma cultura que veio ali para o Brasil de ter os escritórios em open space, todo mundo trabalhando junto, com o mínimo de salas fechadas possíveis, até pensando em otimização de área, de locação e tudo mais. Quando você está em casa, você tem o silêncio, que você comentou, né? Não é sempre o silêncio, mas você tem um silêncio diferenciado, você tem um foco maior, você tem ali uma questão com o trabalho diferente da que você tem dentro do escritório. Óbvio que dentro do escritório você tem a troca, né? Você encontra outras pessoas, tem a troca ali no dia a dia e tudo mais, mas essa questão tem sido muito levada em consideração. E aí, fortemente, entram as salas de call, as salas para videoconferência, da pessoa conseguir fazer um trabalho mais focado dentro de uma sala fechada, sem precisar estar ali dentro do staff, né, onde tem todo mundo conversando, falando, trabalhando. Então, isso tem sido bem forte para a gente, né, no desenvolvimento dos projetos, além de outros elementos de conforto mesmo, né? A questão da refrigeração,
o quanto de produtividade cai quando você não tem um ambiente adequado para essa pessoa trabalhar, né? Então, eu tenho um ar-condicionado muito frio, eu tenho um ar-condicionado que não resolve o meu problema climático ali, minha climatização, eu tenho um ambiente barulhento, eu tenho uma iluminação que não é a iluminação correta para o meu trabalho, e aí a gente fala, né? Às vezes tem algo que te incomoda o dia inteiro ali e você não sabe o que é, que te dá uma dor de cabeça, que te dá um incômodo, e você não sabe o que é, porque tem uma luz em cima de você, mas às vezes aquela luz ela não está calculada como ela deveria para você ficar 8 horas sentado ali e ter esse conforto. Então, acho que todos esses elementos que a gente traz, né, tecnicamente dentro de um projeto, além da questão estética, além do conceito, tem sido cada vez mais solicitado e tem gerado mais preocupação para o empresário que tem um escritório, que tem colaboradores. Então, acho que isso tem sido bem forte assim, para a gente nos dias atuais. É interessante que a mesma coisa se aplica na escola, né? Quer dizer, a iluminação boa, um ambiente para você ficar quieto, outro ambiente para você ficar quieto, um outro ambiente para você ficar quieto. E a circulação entre eles o mais rápida possível. Sim, sem dúvida. Mas tem essa questão, né? E aí vou jogar ali no pacote acústica, iluminação natural, ventilação. Ar-condicionado não precisa, que criança não sente frio, né? Criança não sente frio? Nossa, eu vejo um moleque às vezes na rua, assim, com a manga de camisa, um baita de um frio todo... Não, acho que a questão do ar-condicionado numa escola, provavelmente ela será insolúvel por muito tempo. Em qualquer ambiente. Porque mas entra até na questão da sustentabilidade que você está falando, né? Ela não pode ser a solução automática, ou pelo menos ela não precisa ser a solução automática. É diferente de um prédio corporativo, que ela é um dado de projeto. O ar-condicionado é um dado de projeto. Na escola, o ar-condicionado não é um dado de projeto, é uma decisão, é uma escolha. Uma escolha a ser tomada diante de uma série de fatores, né? Então, você tem condições de criar uma ventilação, uma troca de ar dentro da sala consistente, você tem condição de criar uma temperatura que se mantenha dentro de um parâmetro razoável dentro da sala. Porque se uma criança espirrar, dançou, né? Pois é. Então, é assim. Mas se perdeu um pouco dessa conversa ao longo do tempo, né? A gente atravessou um período razoável que a escola era um monte de caixinha de sapato, lousa, carteira, ar-condicionado, janela, ou sem ar-condicionado, mas janela não necessariamente aberta. E nos demos por satisfeitos com esse modelo de sala de aula praticamente por mais de um século, né? Só que isso, sim, a tecnologia mudou demais, né? Não é isso que se espera mais da escola. Se espera o movimento, se espera o aluno como um protagonista da ação, da criação, não só empilhar a informação na cabeça. Acabou essa época, acabou. A informação ela é rápida e facilmente acessível, ninguém mais precisa memorizar a data de nada. O que você quer numa criança hoje é desenvolver habilidades e competências. Para isso, a sala de aula não serve. A sala de aula convencional não serve. Precisamos de uma sala com muito mais liberdade, com muito mais dinâmica, e isso pressupõe, inclusive, mexer na relação dentro e fora, do quanto você consegue abrir essa sala, do quanto você pode sujar essa sala, né? Então, assim, é um ambiente de trabalho para as crianças muito diferente do que ela acaba indo trabalhar depois de adulta. Mas não tem problema, porque depois vai trabalhar numa empresa, vai ter um escorregador, vai ter puff colorido, vai ter mesinha de ping-pong. Aí é com eles. Uma coisa que eu acho, até pegando um pouco da experiência da escola, né, que eu acho que, como você comentou, tem muita similaridade, e tem mesmo. Nos escritórios, querendo ou não, a gente também atravessou um período onde era um monte de cubículos, a gente foi para um open space. Esse open space gerou reflexos. Esses reflexos foram percebidos, a gente começou a trabalhar em cima deles. Então, assim, muito do que a gente está discutindo hoje, pós-pandemia, que eu acho que a pandemia foi um momento importante e um divisor de águas, não é que nada surgiu pós-pandemia, tudo já existia antes. A diferença é que na pandemia a gente aprendeu o valor daquilo, né? Porque a gente aprendeu a entender que a pessoa precisa trabalhar num ambiente legal para poder produzir bem, que ela precisa de uma boa acústica, ela precisa de uma boa iluminação, ela precisa dependendo do trabalho que ela faz, ela precisa dessa possibilidade de um home office, de um híbrido. Então,
eu acho que a pandemia, para a gente, né, diferente de vocês estão agradecendo que ela passou, para a gente ela trouxe muito reflexo positivo na questão da conceituação de um espaço, né? Então, muito do que a gente já tentava, a gente como arquiteto, tentava demonstrar para os nossos clientes que era legal, que era interessante se aplicar, muitas vezes não era visto dessa forma. Agora, essa solicitação vem deles, então é gostoso quando você recebe a solicitação e você fala, legal, agora eu posso aplicar porque ela vai ser bem vista. Sorrisinho de vingança. Eu acho que entra o protagonismo que você falou das crianças. Hoje, dentro da empresa, o protagonismo passou a ser do colaborador. E não era, né? Porque era muito mais o que o dono da empresa queria que fosse para gerar dinheiro, rentabilizar, entrar negócio, mas hoje entra muito no protagonismo do colaborador, porque você depende dele para que isso aconteça, para que você ganhe dinheiro, para que você rentabilize. Então, acho que também veio muito essa questão do protagonismo ser o colaborador. E acaba refletindo uma cultura, né? Se você não tem na cultura da empresa uma reunião informal de poucas pessoas de 15 minutos, você não precisa desse espaço. Exato. Mas eu diria que a grande maioria das empresas precisa do espaço para uma reunião informal de 15 minutos de 2, 3 pessoas, né? Então, a hora que a cultura bateu, abriu a janela para a arquitetura atualizar uma coisa que a gente está lá martelando há tanto tempo. Não, exato. Cultura é uma coisa fantástica, né? Que às vezes é o que não parece. Ou não parece, mas não sei. É uma coisa louca porque... aí, às vezes, o C-Level acha que a cultura da empresa é tal, mas aí vai no café e vê que é outra. Então, assim, eu queria entender de vocês... não, a cultura real, né? Não não missão... Isso, não é aquela que está no quadro. Não, né? a cultura descrita, né? Não é aquela que está no quadro, que é muito mais um aspecto decorativo, que você vai olhar mais a moldura do que o texto em si. Como é que escarafunchar a cultura da empresa, escarafuchar é bom, inventei agora, Guimarães Rosa, que me perdoe, estou inventando palavra também. Como é que fuçar, assim, nos meandros de uma cultura de escola para poder traduzir isso depois? Escarafunchar, nesse caso, é melhor que fuçar, porque você tem que ir a fundo. Tem um conceito que hoje já é razoavelmente disseminado para escolas, que o espaço é o terceiro professor. O primeiro é o professor mesmo, o segundo é o colega e o terceiro é o espaço. Geralmente o colega mais inteligente, né? Se você der sorte. Alguém vai ser o colega inteligente, lembra disso. Né? E nesse contexto, o espaço é determinante do próprio projeto pedagógico. Por isso que você, ao contrário do que as pessoas pensam, não existem 2 escolas com o mesmo projeto pedagógico, porque um componente fundamental do projeto pedagógico é o espaço, e elas não têm o mesmo espaço, né? Então, se você não realmente cair para dentro de entender para onde eles querem ir, porque toda escola, como qualquer empresa, tem onde ela está e tem para onde ela quer ir, né? Mesmo em termos de projeto pedagógico. E chegam hoje, né? Isso também foi uma revolução para a nossa geração de arquitetos, que se você fazia uma reunião de projeto com o cliente na década de 90, provavelmente você chegava com o repertório para mostrar para o cliente. Hoje o cliente chega com o Pinterest, está aqui, ó. Você olha primeiro essas 2.000 fotos que eu salvei, cliente de escola a mesma coisa, né? Então, assim, ele rodou Finlândia, Estônia, todos os países bacana para caramba que tem escola, falou, eu quero uma escola assim. Tá bom, não vale a pena colocar uma lousa digital se a gente não conversar primeiro com o coordenador, supervisor, professor, como é que vai operar isso no dia a dia, né? Mas isso feito, aí sim você tem uma pequena revolução, como eu te falo, de você realmente mudar muito, você vai gerar necessariamente um projeto autoral, um projeto pedagógico autoral da escola, porque vai concatenar todas essas circunstâncias que são únicas. Acho que no escritório não foge muito. Quando a gente vai a fundo, né, e a gente fala que o bom projeto ele precisa de tempo. Porque quanto mais tempo, melhor ele fica e ele nunca termina. A gente abandona, porque chega um momento que aquilo precisa ser implantado e você vai ter que parar do jeito até onde chegou e aquilo vai ser implantado e vamos ver o que acontece. Mas quando as empresas entendem que precisa de um tempo para chamar uma equipe
deixar ele vivenciar aquilo. E vivenciar, assim, não é vivenciar um mês. Às vezes é 1, 2, 3 dias ali no dia a dia. Vai conhecer a rotina do escritório, vai entender como ela funciona. Vai na Copa, porque na Copa você descobre tudo, né? O cafezinho, ele te revela muitas coisas. Tudo e de todos. Tudo de todos. Você vai conhecer o perfil de pessoas que de verdade atuam ali dentro. E quando você entende esse perfil, aí você direciona o que você vai projetar. E o que você vai projetar para fazer sentido para aqueles colaboradores. Quando você tem uma gestão que está alinhada com isso e que entende que cada perfil vai ser uma coisa, muitas vezes o perfil, dentro de uma mesma empresa, você tem vários perfis, porque cada equipe trabalha de um jeito. Então, exemplo da lousa, né? Não adianta eu ter uma lousa para uma equipe que não usa, diferente de uma lousa para uma equipe comercial que vai rabiscar em tudo, ou uma equipe de marketing e criação. A lousa vai ficar parada. Então, assim, ela é legal, a ideia é super legal, mas se não for colocada em prática, ela não serve de nada. Existem as subculturas também dentro de uma empresa, determinando da área e da especificidade da atividade. Assim, quero continuar ainda conversando sobre essa conversa, né? Com quem vocês conversam. Eu sei que na escola é tudo muito mais fácil, assim, são poucas as conversas, né, na hora, né, de pensar o projeto, né? Eu acho que a pessoa que inventou o termo do faxineiro ao presidente estava falando da escola. Tenho praticamente certeza disso. E não é por gosto, é por necessidade. Ou então assim, visão holística. É uma visão holística em todos os planos espirituais possíveis para entender o que acontece. Mas é importante falar isso, né? Porque, de novo, bater de novo nessa tecla. Também é uma empresa. Então, você tem que cuidar da parte operacional tanto quanto da parte pedagógica. Como é que é um balé? A escola é um grande balé ao longo do dia. Entra um, sai outro para o recreio, para a sala. As salas comuns de uso, tipo sala maker, laboratório, entra um, sai outro. É um balé permanente com intervalos para limpeza, higienização, arrumar isso. É quase como se fosse uma peça de teatro encenada todos os dias, né? Isso demanda um planejamento que a gente faz, inclusive, que é muito parecido com o planejamento corporativo, né? A gente chama de plano diretor escolar dentro do escritório, que antes de tudo, é você planejar um case. Em 2005, o Colégio São Luís chamou a gente para fazer um teatro no colégio, quando ele era ainda na Paulista. Falou, a gente quer fazer um teatro, mas a gente não tem mais potencial construtivo aqui, a gente não sabe aonde. Então, tá bom, vamos fazer um plano diretor, vamos entender suas áreas para a gente ver onde a gente encaixa o teatro. Plano diretor, o que é isso? Não, eu vou ler seu colégio inteiro e vou te dar um diagnóstico. Resumindo a história, nós saímos de lá 12 anos depois, mudamos tudo, não fizemos o teatro. Mas fizemos um ginásio poliesportivo. Só ficaram no ensaio. Não ficaram porque o que acabou acontecendo foi a reforma do ginásio, né? A gente demoliu e reconstruiu um ginásio em cima da Bela Paulista, ali da padaria, talvez vocês já tenham visto, na esquina da Doc Lobo com a Luiz Coelho. Ele foi reconstruído, agregando ali as funções necessárias para o que eles entendiam ser um programa de teatro, para atividades institucionais, culturais do próprio colégio. Mas tinham 1000 outras demandas, né? E para você ver o impacto que tem esse planejamento, nós entramos no colégio em 2005, eles tinham 1.400 alunos, nós saímos em 2016, eles tinham 3.000 alunos, sem a gente aumentar 1 metro quadrado de escola, né? Então, assim, isso é um trabalho que é muito feito para a empresa, né? Já fiz isso também, né? Já passei por isso, para corporativo, para banco. Você está sempre aumentando o staff e encolhendo a área, aumentando o staff e encolhendo a área até o limite da impossibilidade. Então, é assim, tem esse lado, dessa responsabilidade de fazer a empresa funcionar, a empresa e a escola operar, né? Então, tem todas essas questões que precisam ser vistas. E aí, para finalmente responder a sua pergunta, eu preciso falar com a faxineira. Porque eu preciso entender o quão longe está a última sala que ela vai limpar da sala da manutenção, do que material que ela está usando. E vários outros exemplos desse tipo, né? Então, isso tudo, a operação da escola é tão importante quanto a parte pedagógica. É interessante que dos alunos, nem todos são repetentes, né, que ficaram lá na escola. Eu não podia perder essa infâmia. No caso do corporativo, vocês também falam com facilities, né? Claro. Não, e vocês falam com facilities. Facilities é uma persona aqui demandada. Assim. Como é que é essa conversa? Eu vou falar de engenharia construtivista.
Não, mas dali chegam dados estratégicos importantes para que você possa fazer um projeto consistente. Você não escuta o facilities depois, você escuta antes. Se ouvir o facility depois é que alguma coisa deu errado, né? É lógico. Então, assim, não é diferente em nada de qualquer empresa. Assim, é uma questão... e hoje a gente também vive um momento interessante, porque coisas que eram consideradas congeladas, isso aqui não precisa mexer. O consumo de energia, sua conta de energia, hoje você consegue reduzir. Seu consumo de água, hoje você consegue reduzir. Né? Então, assim, substituição, manutenção de imobiliário, quer dizer, a hora que você explode, no fim é uma cidadela medieval. Né? Você tem frente para tudo ali, é uma mini cidade que você está cuidando. Né? Então, a hora que você vê, você vai em cada uma dessas vertentes, às vezes paralelas, às vezes se cruzando, tentar chegar num diagnóstico para aí embutir o conceito, o projeto pedagógico da escola no caminho. Pegando o gancho na Casa do Dragão, como é que é conversar com essa mão do rei, que é o Facilities? Bom, no nosso caso, né, nem todos os escritórios têm a peça do Facilities, né? Deveriam. Para a gente é muito bom ter essa peça, porque é a pessoa que a gente vai direcionar todas as nossas dúvidas, entender exatamente a necessidade do escritório como um todo, porque existem escritórios que têm mais de uma liderança e muitas vezes a gente precisa ouvir a opinião de todos. Então, quando você tem a peça do Facilities, ele faz essa triagem, ele traz as informações para a gente. Mas acontece muitas vezes de não ter, e nós estarmos à frente e ouvindo de todas essas pessoas o que elas querem, o que elas pretendem, o que elas precisam. E aí o nosso trabalho ele se torna um pouco mais longo, porque a gente precisa fazer essa triagem inicial, fazer uma apresentação inicial para entender se a gente conseguiu captar tudo o que eles precisam. E aí, quando a gente tem um Facilities, para a gente é mais fácil. A gente tem essa troca, a gente tem essa primeira apresentação com eles para depois isso subir para uma diretoria, subir para os decisores desse escritório. Mas para a gente, sem dúvida, também é importante, quando a gente não tem a peça do Facilities, falar da faxineira ao presidente. As pessoas se surpreenderiam com o tamanho das empresas que não têm Facilities. Verdade. E mais não digo. A gente fez um escritório de advocacia e a gente fez isso. A gente tinha um dos sócios era o que mais falava com a gente ali como um contato direto, mas a gente teve que ir ali e entender dentro da Copa como funcionava, porque a moça servia o pão de queijo da reunião, toda reunião tinha aquele pão de queijo, então tinha que ter o forno elétrico que ela usava. Então tem algumas coisas que até se assemelham um pouco ao residencial ali, né? Aquela particularidade, aquele detalhe que a gente tem que ter o cuidado quando a gente está fazendo o projeto, né? Quando a gente está colhendo o briefing, para ser o mais assertivo possível e gerar menos retrabalho, porque normalmente os projetos corporativos, o Renan disse, né, o ideal é que a gente tenha tempo, mas normalmente a gente não tem tanto tempo, e aí a gente tem que ser, de alguma forma, o mais assertivo possível para conseguir avançar e ter todas as etapas que esse projeto precisa até virar uma execução, até virar uma obra. Agora eu vou jogar o Renan na posição de Ned Stark, de Game of Thrones, botar a cabeça dele a prêmio. Tudo bem, o Facilities... com o Facilities vocês entendem as necessidades da empresa. Mas, assim, de uma forma geral, você acha que os Facilities entendem as necessidades do arquiteto? Boa, hein? Geoffrey? Não, acho que bem feliz de não ser para mim essa pergunta. Não, Calma, mas que eu vou pensar em alguma. Mas é uma boa pergunta. Porque, na verdade, assim, a gente tem tipos de facility, né? A gente até brinca, né? A gente tem facilities e difficulties. Por quê? Difficulties. E outra coisa. Porque o que acontece? Tem empresas um pouco mais estruturadas que já passaram por um processo de reforma, principalmente, eles entendem o quão complexo isso é. Quanta coisa envolve, quanto trabalho tem por trás daquilo. Então, o Facilities ele é, de fato, alguém que tem o seu valor. Ele é valorizado dentro da estrutura. Né? Ele vai... vamos começar um processo de reforma? Ele vai conduzir aquilo realmente. Ele vai ser ouvido. Né? A gente já fez muito projeto onde
elegem alguém, oi, você aqui vai assumir esse processo agora e está na sua mão. E aí é uma situação difícil, porque não é uma pessoa que está habituada com aquilo, ela não faz ideia do que ela vai enfrentar, e tem o lado negativo, né? A posição dela ali está na mesa. Se alguma coisa der errado, ela vai responder por algo que nem sabe o que precisaria acontecer ali. Então, a gente tem os dois cenários. O Facilities, que ajuda, né? Realmente ajuda, e a gente tem aquele que, infelizmente, às vezes até atrapalha um pouco, mas não querendo atrapalhar, por falta de conhecimento, por falta de saber do que se trata, de entender. E aí a gente tem vários perfis de pessoas. Tem gente que entende que, pô, eu tô com um profissional, eu vou dar ouvido e eu vou seguir junto com ele. E aí, óbvio, vou defender o meu lado da história enquanto ele tá trazendo o lado dele. E tem gente que, quando tem essa oportunidade também, acaba atrapalhando um pouco o processo. Então, às vezes, é melhor sem. Eu fico imaginando, se o Facilities falha, ele vai para o outro lado da muralha, ainda na analogia Game of Thrones, vai ver com os outros, né? E aí, aproveitando que o inverno está chegando, a gente vai falar um pouco de transformação climática e a gente fala de sustentabilidade. Olha o gancho, hein? Esse foi incrível. Nossa, que arco, hein? Então, vamos mudar de série. Vamos falar de MacGyver, de reaproveitar elementos. Não, que você falou de mudar, de repente, todo o mobiliário da escola. Vocês têm que pensar também em termos de sustentabilidade dentro de um escritório. Aí vai, assim, mobiliário, aí vai a questão de consumo de água, como você já falou. Então, é aquela coisa de transformar uma caixa de fósforo numa bomba atômica, então de reaproveitar. Como é que é esse trabalho de ser esse MacGyver dentro de um projeto para conseguir ser sustentável? Acho que está ficando mais fácil, veio ficando mais fácil ao longo dos anos, porque essa conversa começou muito apoiada na questão de uma consciência de consumo. Mas hoje ela já foi precificada, ela já aparece na conta. Então está mais fácil você falar, olha, você está jogando literalmente água no ralo e dinheiro junto. Você está gastando energia à toa. Você está consumindo... Tem uma série de coisas que você consegue atuar numa melhoria de consumo consciente que já foram precificados e falaram assim, olha para sua conta. Primeiro olha para sua conta e deixa eu te mostrar como uma arquitetura resolutiva e assertiva nesse sentido te ajuda. Né? Isso é mensurável, isso você tem cases já que você consegue mostrar, porque assim, nós saímos daquele lugar assim, não, vai tirar um lead, vai tirar um certificado, vamos passar uma imagem de consciência. Não, assim, hoje já foi normalizado, e aí, resgatando um pouco a coisa da pandemia, assim, todo mundo saiu do processo da pandemia sem fazer desaforo nenhum com dinheiro, muito transversalmente entre empresas. Né? Não estou falando nem de escolas só. Né? Mas assim, agora saiu de lá todo mundo contando centavos. Nesse momento, você olha para dentro e vê aonde você poderia estar atuando. É o que eu te falei, ninguém considerava até outro dia, era a linha fixa da planilha. Conta de luz, conta de água, consumo de produtos, de materiais de limpeza, sei lá. Hoje não. Hoje todas as linhas estão destravadas para você atuar e aí você abre essa janela enorme para amarrar uma coisa na outra e trazer boas práticas de design, boas práticas de projeto, como o que ela sempre foi, uma virtude, um valor de desenho de projeto para ser incorporado, principalmente para ampliações, para expansões, para novos projetos, mas também para retrofits e melhorar o que já está lá. E para vocês, é muito greenwashing ainda ou já tem uma coisa mais consciente? Não, hoje o cenário está mais consciente, de fato. Muitas vezes a gente, no corporativo, né, a gente fala, né, que o corporativo ele é ágil e ele tem sempre um objetivo muito bem traçado. Eu quero estar naquele lugar e eu quero pagar tanto. E muito dificilmente você vai subir dali para cima porque essa verba já foi determinada. Então é trabalhar dentro daquilo. É óbvio que tem como você fazer sempre mais, mas esse mais, ele sempre vai custar algo a mais também, e nem todo mundo está disposto a pagar. Mas todo mundo, hoje, como a informação está muito, muito acessível, todo mundo entende o discurso, todo mundo comprou a ideia, todo mundo quer aplicar, seja da forma que deveria, quando dá, ou com soluções alternativas até quando não dá. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que simples e fácil de visualizar.
Antigamente a gente ia fazer um escritório, você fazia um interruptor geral que ligava o escritório inteiro. Bum, a primeira pessoa que chegou, apertou o botãozinho, o escritório inteiro está iluminado. Hoje, aí passou o tempo, a gente tem sistemas que fazem esse controle de energia, eficiência energética, iluminação, diminui, apaga, não tem ninguém. Isso é um sistema incrível, mas tem um valor agregado nisso. Às vezes as pessoas não conseguem. A gente aplica um pouco mais de circuitos, que vai gerar um valor agregado muito pequeno na execução, mas que vai dar um resultado em eficiência energética, com uma solução simples ainda manual, mas que vai atender uma necessidade, um discurso de, a gente está trabalhando para isso, a gente está de alguma forma atuando nisso. Então, cenários e cenários, existe caminhos para atingir, para buscar, e as empresas elas estão cada vez mais alinhadas com isso, né? Os selos estão aí para desafiar eles, e todo mundo quer ter selos, isso ajuda, isso fortalece a marca e está todo mundo buscando. Eu vou por um ponto um pouco diferente. A gente já teve contato com alguns clientes que eu vejo que hoje estão um pouco mais conscientes na questão de materiais. Por exemplo, tem escritórios que alugam um espaço que já tem alguma coisa lá dentro, já tem um piso, já tem uma luminária. E antigamente o pensamento era muito claro de tira tudo e faz de novo. Não vou aproveitar nada, não quero nada disso, mesmo tendo coisas em bom estado, bem conservados, ainda possíveis de ser usados. E hoje a gente tem clientes que vêm e falam, não vamos trocar esse piso, porque o que isso vai gerar para o meio ambiente, o descarte desse material, o descarte dessa luminária. A gente pode fazer um retrofit da luminária que tem, que é uma lâmpada tubular, e colocar uma lâmpada de LED. Então, acho que as pessoas, de forma geral, e aí se reflete dentro das empresas, estão mais conscientes também nesse sentido, da gente conseguir dar um novo uso, ou aproveitar mesmo alguns elementos para que isso não seja um descarte simplesmente por ser um descarte. E acho que isso é legal também. A gente tem tido isso, às vezes como um desafio, porque às vezes já tem algo lá e você precisa pensar num conceito de uma empresa que não é a empresa que estava lá, mas que converse com alguns elementos que já tem lá dentro. E eu acho que isso é muito legal, até para nós como arquitetos, né? Enfim, totalmente ligados a essa questão da sustentabilidade, não ter o descarte do material sem pensar ou sem analisar, antes de simplesmente falar, põe tudo abaixo e faz de novo. E é muito mais... olha o nível de complexidade que a gente liga. Vou usar seu exemplo do piso. Já aconteceu comigo o contrário. Não quero mexer no piso. Falei, tá bom, mas esse piso é extremamente inadequado para a escola. Como é que você limpa ele? Como é que é? Não, todo dia elas vêm com balde ou com esguicho. Então, assim, muda o piso, diminui a quantidade de braços quebrados na escola, né? A quantidade de água. De água. É absurdo, é incontável. Dava para trocar o piso a cada 6 meses lá que se pagava, né? Então, fora... E, lógico, quando ele é inadequado exatamente por isso, né? 3 pingos d'água, tem alguém patinando involuntariamente no piso. Então, é a mesma questão olhada pelo outro lado da moeda. Então, assim, não tem solução pronta. É uma análise customizada em cima de cada caso. Uma coisa interessante, né? Acho que até pegando esse ponto, a gente teve períodos, né? Você falou, antes a gente trazia todas as soluções. O cliente ele não tinha informação. Hoje ele tem. Então, hoje ele já sabe esteticamente, quando você vai atender o cliente, aí seja qual segmento for, ele muitas vezes já tem 90% do projeto na cabeça dele. Ele só não sabe como juntar aquilo, né? Então, a gente entra com isso. Mas acho que além disso, hoje, e para a gente também é algo bom, os arquitetos, nós nos tornamos peças técnicas. A gente traz a técnica do produto. O produto ideal para o seu uso, a solução ideal. Então, legal, você quer tudo isso, mas talvez aqui não vai fazer sentido. Talvez para o que você precisa não vai funcionar. Estamos chegando já nos momentos... O sino vai bater para o recreio. Hoje é o Festival de Infâmias. Mas antes das considerações finais, é interessante que assim, vocês têm que falar a linguagem de negócios, né? Para convencer. Acho que é isso. E vocês têm essas competências técnicas também para fortalecer. Uma pergunta que eu nunca fiz, juro, assim, que me deu essa curiosidade.
onde é que vocês buscam, aí fugindo um pouco, embora abarque, inspiração, onde que vocês buscam se reciclar, para entender tendências, para ser inovador? Onde é que vocês... Qual é a fonte de vocês? Difícil, hein? Talvez dê uma Pode colar, não, né? A gente cola bastante o tempo todo, em primeiro lugar. Tem um Pinterest, né? Pois é, mas também tem o outro lado, né? Porque hoje o Pinterest, até recentemente, assim, faz um tempo que eu não entro, mas quando eu entrei eu assustei. Me pareceu que 90% do que está lá é gerado por inteligência artificial, não existe de fato. O cliente não sabe distinguir e eventualmente fala assim, olha que bacana. Esse é o problema quando o cliente chega com 90% do projeto. É isso, exato. Né? Então, assim, talvez seja contraditório, mas um lugar que eu tenho buscado muita inspiração são em projetos antigos. Mais antigos, mas às vezes bastante antigos, tipo arquitetura medieval japonesa, às vezes tem uma solução lá que interessa hoje aqui para nós. Masmorra é legal, hein? Então. Na escola? Não, pois é, Game of Thrones é muito bom para texturas, por exemplo. A sala comunal da Sonserina, no Harry Potter, Sim. Masmorra o nome, sabia? Aí eu faço consultoria com a minha filha e ela já me indica direto onde eu preciso ir. É interessante isso, de você buscar nessas referências não tradicionais, digamos assim. Né? Sim, até porque é um descanso mental para um processo que está muito pasteurizado hoje. Né? Você vai tendo cada vez alterações cada vez mais fractais dentro de uma mesma base. Então, quando você está precisando limpar a cabeça mesmo e olhar com uma abordagem realmente diferente, você tem que fazer uma guinada um pouco mais radical. Você acaba voltando para lidar com os mesmos problemas de sempre, mas é a parte gostosa. Assim. Eu nem vejo tanto como uma dicotomia assim, de você tem o lado empresarial, tem o lado criativo. Né? É meio como dirigir. Né? Você precisa aprender a dirigir para poder olhar para a paisagem. Né? Então, a gente gasta muito tempo aprendendo a dirigir nessa profissão. Né? E agora que chega na hora que você consegue olhar para a paisagem, você consegue variar um pouco mais. Mas uma coisa sem a outra não dá para fazer. Eu acho que o Pinterest realmente ele foi algo que mudou um pouco a percepção, mas eu acho que justamente porque as pessoas, de forma geral, né, sendo da área ou não, buscam referências dentro desse site, porque ele se popularizou. E alimentam ele, né? Exato, alimentam. Hoje também ele virou uma ferramenta de venda. Então, você vê uma mesa, você clica na mesa, a mesa te leva para a loja. Então, acho que também ele virou muito mais um site para o consumidor final do que para nós arquitetos mesmo profissionais, né? Porque a gente busca referências, né? Tem boas referências, algumas nessa linha, né, que ele comentou, de tipo fora da realidade, mas virou um site realmente para o consumidor final, para a pessoa que quer fazer o projeto da casa dela ou do escritório, que vai buscar ali referências e vai chegar em produtos. O que a gente tem usado bastante é o Office Snapshot, que é um site que tem referência mundial de projetos corporativos. E aí, claro, né, a gente traz essas referências e tropicaliza, né, como a gente diz. Porque nem tudo que a gente vê ali a gente consegue aplicar aqui no Brasil, mas a gente consegue usar bastante referência, bastante tendência. É o famoso roube como um artista, né? Exato. Deixa a sua marca depois de roubar alguma coisa. Mas é mais ou menos esse o caminho que a gente segue quando a gente está pensando em conceituação, em projetos de arquitetura. Eu acho que as referências, a gente está sempre vendo referências, né? E uma parte que eu acho que é interessante da nossa profissão, que é incrível, é que a gente aprende a transformar as coisas. Então, muitas vezes, você vai, a partir de uma referência que não tem nenhuma ligação com aquilo que você está procurando, aquilo vai te gerar uma criação que vai funcionar. Então, a gente também transforma muita referência, né? Eu gostei dessa combinação, mas essa combinação que está numa residência, que está numa praça, eu acho que pode ficar legal dentro de um escritório, porque eu vou trazer esse conceito para cá. Então, acho que a gente desenvolve durante os anos também esse poder de
de inventar, né? A gente inventa muita coisa. E escola tem uma vantagem, eu acho, grande nisso, assim. É uma grande oportunidade para você escapar das fórmulas. Nós estamos lidando com crianças que vão ter uma experiência direta com a arquitetura pela primeira vez, né? Então, você não precisa colocá-las já na esteirinha do hamster, já que o propósito da escola hoje é exatamente ir construindo esse pensamento crítico, né? Então, principalmente em playgrounds, a gente tem conseguido fazer muito isso, né? Você criar um micro-universo totalmente fora do que ela vai ver fora da escola, né? E a prova dos 9, eu sempre falo dentro do escritório, a prova dos 9 é o pai olhar e falar, eu quero ir lá, né? Assim, então é atrativo, né? É um lúdico que é magnético, assim, porque ele é fora do campo da referência de todo mundo, que é super saturado. Então é uma oportunidade grande na escola para fazer isso. Assim, só completando, né? Uma forma de referência que eu acho que é legal, assim, que a gente usa muito, pelo menos no escritório, quando a gente começa a ter o contato com o cliente, a gente sempre pede o manual da marca. Toda empresa tem. O que sai dali é absurdo. E assim, coisas que você fala, cara, é referência para piso, para forro, para iluminação. Hoje a gente não fica mais preso a luminárias tradicionais, né? Você desenha a sua peça. Então você desenha uma luminária que tem a marca do cliente, você faz um desenho no piso, você cria uma sala de reunião que tem a curvatura daquilo. E aí quando você mostra aquele projeto, o cliente olha e fala, cara, de onde saiu isso? E você reflete isso na marca, pô, aquilo ganha uma força absurda. Agora, para encerrar, rapidinho, última questão, alternativa A. Vamos, clima. Um sonho que você gostaria de realizar na sua área. Alternativa B, uma transformação que você gostaria de ter visto na sua área. Alternativa C, um recado que vocês deixam para quem está nos assistindo. Eu vou tirar a alternativa D, que seriam todas acima, porque a gente vai perder tempo e o rapaz já está cobrando o tempo aqui da gente. Eu acho que um dos meus sonhos está começando a se realizar, que é realmente as escolas se abrirem para construir esse espaço radicalmente novo. Porque esse espaço radicalmente novo vai, sim, gerar uma mudança virtuosa para as próximas gerações, né? São as pessoas que vão virar, no fim, adultos e vão querer escritórios melhores, vão querer uma cidade melhor, vão querer um mundo, no sentido mais amplo mesmo, melhor. Começa ali. A gente sabe, né? Todos nós, mais leigos, menos leigos, sabemos o impacto que a primeira infância tem na formação da personalidade, da percepção de mundo das crianças. Quando você transforma a escola num campo muito amplo de possibilidades, você está colocando nessa geração uma leveza, uma tranquilidade de explorar possibilidades para o resto da vida, né? E não simplesmente seguir ordens, copiar a lousa, memorizar alguma coisa. Eles estão produzindo os próprios conhecimentos em cima de experiências radicalmente novas. E se a gente conseguir realmente ampliar, escalar isso, eu acho que as coisas vão melhorar muito. Eu vou na linha da transformação, né, dentro da nossa área, né? Eu acho que até fica um pouco atrelado ao que ele está falando, já na segunda fase da vida ali, quando você está indo para os escritórios. Eu acho que a gente está passando por essa transformação, né, de ter as pessoas como sendo valorizadas dentro das empresas e essas pessoas tendo o conhecimento e dominando, né, e trazendo para nós arquitetos o que é bom, o que eles querem, entendendo que a iluminação pode ser um problema, que a climatização pode ser um problema, porque a gente está conseguindo levar mais isso para eles e, óbvio, isso vai ficar dentro do ser humano que a gente tocou ali de alguma forma, em algum projeto, em algum momento, e o próximo escritório que ele for trabalhar, onde os filhos dele forem trabalhar, enfim, vão levar isso mais como uma cultura e não simplesmente algo que existe, mas não é aplicado. Então, acho que a gente está passando por essa transformação e acho que isso só vai crescer e trazer mais benefícios e benfeitorias para a nossa área como arquitetos. Bom, eu fiquei com a alternativa C, né? Não, eu acho que a alternativa C é legal, vou mandar um recado, mas vou mandar um recado, acho que para os clientes mesmo, para as pessoas que nos acionam, que nos procuram, que eu acho que é interessante
trabalhar com o arquiteto e, de fato, respeitar o papel que o arquiteto desenvolve na criação do espaço, né? A gente costuma falar isso, nosso papel não é impor nada, não é obrigar ninguém a seguir aquilo, a gente tenta trazer sempre conhecimento, compartilhar as informações, explicar os porquês principalmente, porque na verdade as decisões elas são tomadas internamente, a gente participa delas, então a gente só é o meio a gente é o carrinho que está trazendo essa informação e fazendo isso se transformar em algo. Então, eu acho que seria interessante que se começasse a ouvir de verdade, a entender e levar isso adiante, né? Disseminar isso, porque são coisas sempre pensadas no bem-estar, no resultado final daquele projeto. Então, é uma forma de enriquecer sempre o projeto, o resultado, o escritório. E a gente super gosta, né, de ser valorizado, obviamente. Então, acho que a gente valoriza e a gente recebe esse valor também, é incrível. Nota 10. Agradeço muito esse bate-papo. E uma coisa que é interessante, que criança ou gosta ou não gosta, né? Exato. E eu espero que a sua criança, no sentido daquele serzinho que está descobrindo o mundo, curioso, buscando novos conhecimentos como esse, tenha gostado. E me perdoem as analogias às séries que eu tirei do meu cinto de inutilidades. Se você tem mais de 40 anos, vai saber que eu estou me referindo a Batman da década de 60, Adam West para sempre. Todos para a cantina agora.